Atenção. Atenção. Em menos de 48 horas, 2 chacinas horrorosas. Toda chacina é horrível, mas olha a circunstância disso aqui. Os pais matando o filho, perguntando: filho, quer ficar endividado ou quer morrer? E aí dá um tiro na cabeça do próprio filho. E, bom, nós vamos até Porto Alegre, onde o José Aldo Pinheiro, direto de Porto Alegre, vai contar essa história terrível. São 2 histórias terríveis. Alô, bom dia, Zé Aldo. Bom dia, Clóvis Monteiro. Os porto-alegrenses estão sob o impacto de 2 chacinas acontecidas em menos de 48 horas. Nos 2 casos, a motivação teria sido endividamento dos autores dos crimes. Na quarta, um empresário de 44 anos, morador do Morro Santa Teresa, um bairro de classe média aqui de Porto Alegre, não se conformando com a queda financeira, ao que indicam as informações iniciais, teria executado a esposa, a sogra, a própria mãe, seu único filho de 14 anos e depois tirado a própria vida, utilizando a espingarda do sogro, que faleceu de câncer há 5 dias. Meu Deus. Pessoas próximas contam, o Clóvis, que o empresário Otávio Driemeyer era um bem-sucedido proprietário de uma distribuidora de alimentos, pela qual, pouco tempo antes da pandemia, recusou uma proposta de venda ao preço de 200 milhões de reais. Com a crise da pandemia, perdeu clientes, perdeu receitas e a empresa entrou no vermelho. Com uma dívida estimada em 30 milhões de reais, não suportando a situação, o empresário matou toda a família. Meu Deus. E depois se matou, conforme explica o delegado Rodrigo Follman. Bom, o Zé Aldo Pinheiro, gente, a segunda chacina aconteceu ontem à tarde. 3 pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida. A tragédia aconteceu por volta de 15 horas na zona leste, no bairro Agronomia, aqui em Porto Alegre. Um policial da reserva, também por dívidas, atirou na esposa, no sobrinho, no próprio filho de 17 anos e depois se matou. O filho, mesmo baleado na cabeça, conseguiu sair da casa e em estado grave pediu socorro, sendo levado pela SAMU ao atendimento hospitalar de emergência. Ao longo do dia de hoje, Clóvis, a delegada Isadora Galim, da primeira delegacia de homicídios aqui de Porto Alegre, deverá dar detalhes do homicídio, das mortes nesta segunda chacina. Conforme os vizinhos, o policial da reserva, o policial aposentado, era um homem calmo e a família não tinha um passado de brigas. Segundo o filho sobrevivente, o pai perguntou a ele se ele queria morrer ou viver endividado, antes de atirar na cabeça do próprio filho e depois se matar. De Porto Alegre para a Super Rádio Tupi, José Aldo Pinheiro. Bom dia, Clóvis. Obrigado, Zé Aldo. Zé Aldo Pinheiro, meu Deus do céu. 2 chacinas em menos de 48 horas. Mas assim, se você fizer um filme, a pessoa vai dizer: isso é roteiro de filme, não é possível. Tem muito exagero nisso aí. 2 chacinas, famílias inteiras dizimadas, né, por alguém que é da família. E o perfil, você viu ele falar, que a delegada comentou, o perfil em ambos os casos não era aquele perfil, né, do cara estranho, que podia a qualquer momento explodir, né, não ter um surto de ódio, fazer o que fez. Não, eram pessoas trabalhadoras, líderes empresariais, pessoas que em nenhum momento se imaginaria fazer o que acabaram fazendo. 2 chacinas em menos de 48 horas, aconteceu no sul do Brasil, e o nosso colega comunicador José Aldo Pinheiro, pai da narrador lá da Rádio Guaíba de Porto Alegre, teve a gentileza de trazer todos os detalhes para você, ouvinte da Tupi, a maior rádio do Brasil.